Hoje é dia 21 de novembro de 2024, às 16h43, e eu acabei de ter uma aparentemente boa ideia para fazer vídeos. Eu não pretendo gravar todos os dias, até porque eu acho que seria muito maçante, no caso, gravar esse tipo de conteúdo, mas eu queria trazer pelo menos uma vez por semana, caso vocês gostem, que é um diário dos sonhos. Mas o que seria um diário dos sonhos? Basicamente os sonhos que eu tenho quando eu durmo. É só isso. Eu durmo, tenho sonhos, e aí eu anoto, vou anotar, e vou contar pra vocês, né? Vou escolher um desses sonhos que eu tenho durante toda a semana, escolher o mais doido, o mais criativo que minha mente criar, e vou contar aqui pra vocês num dia da semana. No caso, vai ser um vídeo por semana sobre esse assunto. Como eu não tinha esse costume antes de anotar o que eu sonho, eu vou começar pelo sonho de hoje, que foi um sonho bem simples até, já que eu nem lembro de muita coisa. Mas eu vou contar aqui pra vocês, resumidamente, bem resumidamente mesmo, apesar de ter sido um sonho curto, que eu não lembro de muita coisa de como foi. Muito engraçado que nos meus sonhos eu costumo misturar muito realidade com desenho, ficção, sei lá o quê. No sonho, eu era uma menininha de cabelos roxos, pequenininha, só que eu era meio versão animada, eu não era bem humana, sabe? Parecia que eu era de um desenho e que não era uma pessoa real ali, era como se fosse um desenho mesmo, tipo as meninas superpoderosas. Os olhos que eu tinha eram tão grandes que parecia, sabe? Lembrava muito o estilo desse desenho. E tinha muitos alienígenas, tipo estilo de desenho animado mesmo, verde, com cabeção. Inclusive o chefe deles era um cara que também é um vilão de desenho animado, que eu descobri que apesar do desenho não passar mais aqui no Brasil, ele ainda tem muitas temporadas fora, principalmente acho que nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas é um desenho que era muita matemática, ele ensinava matemática, ensinava acho que um pouco de informática, sei lá. Eu não lembro de quase nada desse desenho, mas eu lembro da cara desse vilão, e ele tava ali nos meus sonhos. Esse desenho, tipo, era um garoto ruivo, uma menina de óculos, uma menina que tinha uma chuquinha na cabeça, eu não lembro muito. Mas ele era o vilão do meu sonho também. E aí eu atirava, assim, nos alienígenas, fazendo uma arminha com a mão, e da minha mão saía o conteúdo da arminha que matava os alienígenas. A lógica dos sonhos. Mas foi um sonho, assim, até que tranquilo, não teve nenhum momento assustador. Mesclou também com vários momentos de outros desenhos animados, como Os Padrinhos Mágicos, que teve uma cena em que eu tava no ônibus, e depois eu vi o ônibus, assim, de cima, como se eu não estivesse mais no ônibus. Foi muito doido. Mas sonhos são assim, geralmente, né? Eles são muito doidos. Eles costumam ser muito doidos, os sonhos que a gente tem. Pelo menos comigo é assim. Eu não tenho sonhos assim muito normais, mas os meus sonhos, eu acho que eles ainda são ainda mais loucos, porque eles têm uma lógica por trás. Assim, não que faça sentido, mas a história, ela não tem muitos furos, sabe? Ela parece uma história mesmo, parece um livro às vezes. De tão, assim, sem ponta solta que é, sabe? É muito doido. É como se fosse um livro, como eu já disse, parece um livro mesmo, porque a história contada, ela tem uma. Como é que fala? Ela tem, assim, uma linha, sabe? Ela tem uma linha de raciocínio ali. Ela não é uma bagunça. Ela tem a sua bagunça de sonho, mas ainda consegue ser. Ainda consegue parecer uma história que talvez fosse contada. É isso. Não sei se eu vou levar isso pra frente, se eu vou continuar contando os meus sonhos, até porque esse vídeo foi bem bagunçado, mas se você ouviu até aqui, muito obrigada. Se inscreve ou me segue dependendo de onde eu postar esse vídeo e curte esse vídeo, por favor. Obrigada.